Olá, meus queridos, finalmente nós chegamos a essa grande solenidade, a essa grande festa de Pentecostes, o dom do Espírito Santo, a festa do nascimento da nossa igreja. E com esta festa concluímos o tempo pascal. A partir da próxima semana, iniciamos, ou melhor dizendo, retomamos o tempo comum da igreja. E na festa de hoje nos é dado refletir o Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Como lema da celebração de hoje, eu pensei no seguinte: a igreja nasce do dom de amor de Deus. A igreja nasce do dom de amor de Deus. Ora, a nova relação que Jesus estabeleceu entre os homens e Deus precisava de uma nova aliança. Por isso, Lucas, nos Atos dos Apóstolos, apresenta o episódio de Pentecostes. Pentecostes era o dia em que a comunidade judaica celebrava o dom da lei. Pois bem, enquanto os judeus celebravam o dom da lei, o Espírito Santo cai sobre a comunidade dos discípulos de Jesus. Com Jesus não há mais uma lei externa ao homem a ser observada, mas trata-se de acolher uma dinâmica, uma força interna, que libera energia de amor, e este é o dom do Espírito. Os outros evangelistas também têm seu Pentecostes, embora narrado de forma diferente. Por exemplo, João tem um pequeno Pentecostes no momento da morte, quando Jesus entregou o seu Espírito. Depois, na passagem que examinamos agora, capítulo 20, versículos 19 a 23. Então vamos começar a ler essa passagem. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. O mandato de prisão não era apenas para Jesus. Não era perigoso apenas Jesus. Sua doutrina também era considerada perigosa. Por isso, quando Jesus se encontra diante do sumo sacerdote, não lhe pergunta nada sobre ele, mas lhe pergunta duas coisas: sobre os discípulos e a doutrina. Então, por medo de ter o mesmo destino de Jesus, eles, os discípulos, se fecharam em uma localidade de Jerusalém. No versículo 19, segunda parte do capítulo 20 de João, lemos: Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Esta indicação que o evangelista nos dá é importantíssima. Quando Jesus ressuscitado se manifesta aos seus seguidores, ele se coloca no meio deles. Jesus não se coloca na frente ou acima, mas se coloca no meio. Isso significa que todos ao seu redor, todos, têm exatamente a mesma relação com ele. Não há ninguém mais e ninguém menos, alguém antes ou alguém depois. Todos são iguais perante Jesus. Terceira parte do versículo 19 diz o seguinte: disse, a paz esteja convosco. Essas palavras de Jesus não são um desejo. Jesus não diz, a paz esteja convosco, como aparece aqui na tradução da Bíblia da CNBB que estamos utilizando. Mas ele diz, paz a vós. Paz a vós. Portanto, se trata de um dom. A paz, sabemos que o termo hebraico para a paz é shalom, indica tudo que contribui para a felicidade dos seres humanos. Então é isso que Jesus Cristo quer, uma felicidade plena, completa para os seres humanos. O versículo 20 do capítulo 20 de João nos diz, dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Mas então Jesus mostra a razão deste dom. Dito isso, portanto, depois de ter dito paz a vós, mostrou-lhes as mãos e o lado. As mãos e o lado trazem os sinais da paixão. Foi Jesus quem, no momento da sua captura, disse, abre aspas, se é a mim que procurais, deixai estes irem, fecha aspas. Está lá em João 18, 8. Ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E isso não num momento isolado, mas sempre.
Jesus na comunidade é quem defende os seus. A essa altura, os discípulos, que o evangelista havia descrito com medo dos judeus, lembro que para judeus nesse evangelho nunca nos referimos ao povo judeu, mas sempre às autoridades, aos líderes religiosos judaicos. Então, os discípulos passam do medo à alegria ao ver o Senhor. No versículo 21 do capítulo 20, lemos: Jesus disse, de novo, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Novamente, Jesus repete este dom de paz. O termo paz, neste capítulo, será repetido 3 vezes. Mas, desta vez, este dom da paz é um envio para compartilhá-lo. A paz não deve ficar com os discípulos, mas deve ser partilhada. De fato, Jesus acrescenta, como o Pai me enviou, o Pai enviou Jesus para manifestar visivelmente o seu amor. E o que é o amor de Deus? É um amor generoso, que se põe ao serviço dos outros, manifestado por Jesus no episódio do lava-pés. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, a tarefa dos que têm fé, a tarefa da comunidade cristã, não é propor, ou pior ainda, impor doutrinas, mas realizar comunicações de amor. Como o Pai enviou o Filho para manifestar o seu amor, a comunidade deve ser testemunha visível de um amor generoso que se põe a serviço. Essa é a tarefa da comunidade. Essa é a nossa tarefa. No versículo 22 do capítulo 20 de João, lemos: Dito isso, soprou sobre eles e falou: Recebei o Espírito Santo. Antes, o dito isso, essa expressão se referia ao dom da paz, justificado pelos sinais de sua paixão, as chagas das mãos e do lado dele. Agora, dito isso, este segundo dito isso se refere ao dom da paz que é acompanhado de soprou sobre eles. Por que este verbo soprar? O evangelista o retira do livro do Gênesis, do episódio da criação, quando Deus, o Criador, soprou nas narinas do primeiro homem e o fez ser vivente. E Jesus complementa dizendo, recebei Espírito Santo. Exatamente, Espírito Santo, sem o artigo. Ele não fala recebei o Espírito Santo, recebei Espírito Santo. Porque Jesus havia dito que dá o Espírito sem medida. É o Espírito sem medida. O dom do Espírito é total. Depende da pessoa o quanto pode aceitar ou não. Mas, em todo caso, é o dom em plenitude. O dom do Espírito, a força divina que se chama Santo, não só por sua qualidade, mas pela sua atividade. Capaz de separar os homens que o acolhem da esfera do mal. É Espírito Santo, e Santo quer dizer separado, porque ele separa, ele tira os homens de perto do mal. Vejamos agora o versículo 23, sempre do capítulo 20. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Literalmente, ao invés de perdoar, é apagar, cancelar os pecados. O termo pecado, usado pelo evangelista, não indica culpa da pessoa, mas, nos evangelhos, esse termo sempre indica o passado injusto vivido pelo indivíduo passado. O que Jesus quer dizer para nós com esta expressão? Jesus não está dando poder para alguns, mas uma responsabilidade para toda a comunidade cristã. A comunidade cristã deve ser como uma luz que expande o campo de ação do seu amor. Todos aqueles que vivem na esfera do pecado, da injustiça, e veem essa luz, sentem-se atraídos por ela. Todos têm seu passado, seja ele qual for, completamente apagado. Por outro lado, aqueles que ao ver a luz brilhar, se escondem ainda mais nas trevas, e Jesus havia dito que todo o que pratica o mal odeia a luz, está lá em João 3,20, permanecem sob o manto do pecado, esses que se afastam da luz. Assim, o de Jesus não é um mandato para julgar as pessoas, mas para oferecer a cada um uma proposta de plenitude de vida. Após essas belas palavras de Frei Alberto Maggi, eu proponho uma atualização desse texto do Santo Evangelho que está sendo lido hoje
na festa de Pentecostes. E aqui eu inicio com uma frase muito bela de Santo Antônio de Lisboa, ou Santo Antônio de Pádua, como também é conhecido. Esse santo que viveu na Idade Média, foi franciscano e também declarado doutor da Igreja. Diz Santo Antônio: quem está cheio do Espírito Santo fala várias línguas. As várias línguas são os vários testemunhos sobre Cristo, como a humildade, a pobreza, a paciência e a obediência. Falamo-las quando mostramos aos outros estas virtudes na nossa vida. Olha que bonito. Em Mateus, capítulo 12, versículo 33b, e Lucas, capítulo 6, versículo 44, encontramos uma palavra que teria sido dita por Jesus. Abre aspas, é pelo fruto que se conhece a árvore. Repito, é pelo fruto que se conhece a árvore. Portanto, para Jesus, o fundamental eram as obras, a ação, a prática de vida do ser humano. Não as suas intenções, conhecimentos, formação e palavras. Isso fica claro novamente em uma frase comum a Mateus e Lucas, abre aspas, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Está escrito assim em Mateus capítulo 7, 21, algo parecido a gente encontra em Lucas capítulo 6, versículo 46. E a gente pode conferir ainda outras passagens do Novo Testamento que se referem a essa necessidade de realizar, de fazer concretamente o que Jesus quer. No quarto evangelho, denominado de 2 João, o Espírito Santo é fruto da vida, morte e ressurreição de Jesus. Vou repetir. No quarto evangelho, o Espírito Santo é fruto da vida, morte e ressurreição de Jesus. O Espírito, portanto, é o prolongamento e a plenificação da obra que Jesus realizou entre nós. Assim sendo, o Espírito Santo tem tudo a ver com prática, ação, realização. Ele é a força divina que atua naqueles que buscam seguir Jesus, em vista de instaurar neste mundo o reino de Deus. Percebe-se melhor isso quando se analisa as 3 vindas do Espírito Santo, segundo aquilo que nos narra o livro de Atos dos Apóstolos. A primeira vinda está lá em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 11, no dia de Pentecostes, enquanto os judeus celebravam o dom, o presente da lei de Moisés, que receberam, o Espírito promove compreensão, entendimento e comunhão entre as pessoas de diferentes línguas e nações. Portanto, uma Babel ao contrário. É só dar uma lidinha lá em Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 9. O que o Espírito Santo promove é compreensão, é comunicação, é comunhão entre as pessoas. A segunda vinda do Espírito Santo em Atos está no capítulo 4, versículo 31. Após serem soltos, Pedro e João retornam ao seio da comunidade cristã reunida em oração por eles. No Sinédrio, diante de seus perseguidores, graças ao Espírito, eles anunciaram o Evangelho e agiram com audácia, valentia, franqueza, que em grego se diz parresia. Em Atos, capítulo 4, 31, esse dom da coragem é distribuído a todos da comunidade, quando ouvem o testemunho de Pedro e João. Terceira vinda do Espírito Santo em Atos está lá em Atos, capítulo 10, versículos 44 a 48. O apóstolo Pedro admite os primeiros pagãos na igreja. Fica claro, então, que o Espírito Santo está acima de culturas, ritos, religiões, categorias sociais, etc. Nada pode impedir Deus de agir mediante seu Espírito. A realidade fala mais alto aos missionários de Cristo, aqui no caso a Pedro. Ora, o que tudo isso nos ensina? Mais do que mencionar, invocar e adorar o Espírito Santo de Deus, precisamos crer de fato em seu poder e nos deixar conduzir pela sua presença na igreja. Afinal, aonde se encontram os frutos do Espírito Santo em nosso meio? Aonde concretamente se observa que a nossa comunidade, a nossa paróquia, a nossa diocese, movidas
pelo Espírito de Deus estejam, por exemplo, primeiro, promovendo a união, compreensão, acolhida e comunhão entre as pessoas. Segundo, pregando com audácia, coragem e destemor o Evangelho de Cristo a uma sociedade tão desigual, injusta, egoísta, violenta e consumista como a nossa de hoje. Estamos, enquanto igreja, promovendo obras que vão na direção contrária dessa sociedade, realizando mais do que assistência social, indo na direção da real promoção da pessoa humana. Terceiro, proporcionando meios concretos para uma acolhida, inserção e realização pessoal de irmãos e irmãs provenientes de outros países, outras culturas, outras religiões, bem como que vivem sua sexualidade e sua rotina diversamente daquilo que é o convencional na sociedade. Que o Espírito Santo, soprado por Jesus sobre os seus discípulos, penetre também as nossas mentes e corações. E agora, concluindo, vamos fazer juntos esta oração, pensando nesse grande dom do Espírito Santo. Você poderá rezar comigo, pois o texto está já aparecendo aí para você também. Nós te agradecemos, Pai, todas as vezes que nos reunimos em nome do Teu Filho amado. Ele está presente entre nós e nos dá o dom do Seu Espírito. Espírito que nos consola e nos liberta de toda amargura. Espírito que nos cura das feridas do pecado. Espírito que nos ilumina e nos leva a descobrir toda a verdade. Faz que com os seus dons nos tornemos capazes de consolação, criadores de reconciliação e de paz, testemunhas da verdade do seu Evangelho. Amém. Meus queridos, minhas queridas, obrigado de coração a você que nos acompanhou neste final de semana de Pentecostes. Deus abençoe-vos e encontro marcado comigo novamente no próximo final de semana. Fique com Deus.